Autêntica FM 106.1067. Roda de conversa. Aqui você tem voz. Muito bem, são 11h11 em ponto aqui na Autêntica FM. Está na hora do Roda de Conversa, como acontece toda segunda-feira. E a partir de agora, ao vivo nos estúdios, Solange Bastos, equipe e convidados. Bom dia, Solange, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Tarcísio Duarte. Bom dia, ouvintes. Eu sou Solange Bastos e estamos começando a nossa Roda de Conversa. Um programa produzido pelo Sindiúte, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas, CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores, e pelo Jornal Brasil de Fato. É um prazer estar aqui com você na 106,7, nossa rádio Autêntica Favela FM. 27 de março de 2017. O Roda de Conversa, toda segunda-feira, neste horário, de 11 ao meio-dia, a gente traz informações, debates, entrevista, boa música para você. Queremos contar também sempre com a sua participação, com perguntas, sugestões. Ligue pelo nosso WhatsApp 97146-7456. A Vera Lima está acompanhando o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho você pode deixar a sua sugestão, o seu comentário, a sua pergunta para nosso debate de hoje. O Roda de Conversa é um debate aberto, o seu espaço para discutir os temas de interesse do trabalhador e da trabalhadora, impactos e conquistas do mundo do trabalho, sempre com a participação de lideranças e movimentos populares. Um programa sem censura, sem cortes. Roda de Conversa. Aqui você fica sabendo o que acontece nos bastidores das grandes lutas, negociações, mobilizações, propostas e mudanças na vida do trabalhador. Nosso WhatsApp 97146-7456. Vamos falar hoje sobre as últimas manobras do governo e dos deputados que querem aprovar a todo custo a PEC 287, a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, e a grande mobilização social contra a reforma da Previdência no país. Qual o impacto para quem tem hoje uma profissão de risco e tem direito ao adicional de periculosidade? Os profissionais que trabalham na área de risco, o que vai acontecer com essa categoria, com essa classe trabalhadora, se passar a PEC 287, que o governo quer acabar com essa participação, a aposentadoria especial, se aprovada a mudança na aposentadoria. E aumenta a cada dia esse levante popular no Brasil. Você está acompanhando desde a semana passada, de norte a sul do país. A gente está acompanhando as grandes mobilizações populares, o brasileiro, cada categoria, cada classe, cada setor, cada ramo de atividade, já dando a sua opinião sobre essa famigerada reforma da Previdência. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por exemplo, CNBB, os bispos do Brasil, eles divulgaram nessa quinta-feira uma nota na qual convoca os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar um melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados. Gente, Previdência não é mercadoria. Vamos repercutir também a aprovação pelos deputados da terceirização, que vai levar o trabalhador e a trabalhadora deste país para total precarização nas relações do trabalho. Vamos, acompanhe, dê sua opinião. Nosso WhatsApp 97146-7456. E conosco aqui no estúdio da Autêntica Favela FM, o nosso convidado Arcângelo Queiroz, diretor do Sindeletro, Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais. Bom dia, tudo bem com você, Arcângelo? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. E a gente vai falar dessas mudanças. E um setor, eletricitários, aquele pessoal que nos acode, principalmente quando acaba a luz, e ninguém hoje vive sem ela, o que acontece com esse trabalhador hoje? Qual que é a precarização do trabalho hoje? E o que vai acontecer com essa categoria se aprovada a reforma da Previdência que o governo quer? O Lindolfo Fernandes, presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais. Bom dia, Lindolfo, mais uma vez aqui no estúdio.
Bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. É importante hoje a gente, inclusive, discutir essas últimas manobras do governo, dizer que vai tirar os servidores dos estados e dos municípios da reforma. Também acho importante a gente debater isso no programa hoje também. Ok, Vera Lima está acompanhando o nosso WhatsApp, né, Vera? O WhatsApp para você participar, 97146-7456. Daqui a pouco a Vera passa pra gente já a sua participação. E eu quero ressaltar para você sobre isso que o Lindolfo falou. O governo anunciou que vai excluir servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Isso mostra que o governo sente que já foi atingido pelas mobilizações em curso nesse país, né? Isso, gente. Ele está percebendo. E agora esse levante tem que fortalecer ainda mais. Não podemos cruzar os braços. Nós não podemos deixar passar de forma alguma a reforma. A PEC o projeto de lei da terceirização passou. E aí, a gente vai deixar a reforma passar do jeito que está? Temos que mobilizar. Estamos diante de um governo ilegítimo, mas que não é burro. Ele quer acabar com a greve nacional da educação e depois negociar com os estados e municípios. É isso, gente. É hora dos ramos e setores que ainda não pararam as suas atividades, de pararem. Vamos à luta. Então, no nossa conversa de hoje, nossa roda de conversa, vamos começar com o Arcângelo Queiroz. A gente trouxe o Arcângelo porque na proposta de emenda à Constituição 287, a reforma da Previdência, o governo quer acabar com a aposentadoria especial para quem está exposto ao risco. E você conhece o trabalho dos eletricitários de Minas Gerais, uma categoria ferrenha que luta. Quantas mobilizações, quantas greves a gente já acompanhou dessa categoria? Então vamos falar sobre isso. Eu queria, Arcângelo, que você explicasse como é que funciona essa periculosidade hoje e, se aprovada a reforma, o que vai acontecer no geral? Mais uma vez, bom dia. Os eletricitários, eles estão expostos ao risco, né? Ao choque elétrico, né? Então, com a reforma, eles extinguem de vez a aposentadoria para quem está exposto ao risco. E no caso aí dos trabalhadores da CEMIG, trabalhadores do quadro PROB terceirizados, né? Que é exposto ao risco elétrico. E dessa forma, o que acontece? Esses trabalhadores vão ficar mais tempo trabalhando, que a reforma da Previdência vai fazer com que eles trabalhem mais tempo. Então, consequentemente, eles vão estar mais tempo expostos ao trabalho. Isso significa o quê? Que vai acontecer mais acidentes. E o número de acidentes fatais e mutilações no Brasil inteiro é altíssimo, né? No setor elétrico. E aqui em Minas Gerais, qual que é o índice? Aqui em Minas Gerais também reflete, inclusive na região sudeste, né? Onde estão os maiores acidentes fatais no setor elétrico, né? A média histórica dos trabalhadores da força de trabalho, né? A média histórica na CEMIG é de um acidente fatal a cada 45 dias. Puxa, que absurdo. E não tem como reverter, porque hoje o setor é terceirizado? O setor, ele é muito terceirizado, né? Então, a tragédia, eu diria que vai ser maior, né? Porque você tem a reforma da terceirização também, que está precarizando mais. Hoje... Quantos por cento hoje terceirizados da mão de obra? A mão de obra terceirizada chega de 70% a 80%. 80%. Agora, com esse projeto de lei da terceirização, vai ser 100%. Olha, vai aumentar cada vez mais, né? E um dado que acho que a gente não pode falar separado da reforma da Previdência, essa reforma da terceirização e a reforma da trabalhista, ela agrava a potencialidade de acidente. Considerando que a reforma trabalhista vai aumentar a jornada de trabalho, né? E considerando que a questão da terceirização vai poder ter até trabalhador temporário trabalhando, onde você precisa ter um treinamento exaustivo, né? Para as pessoas trabalhando na área de risco, esses acidentes vão multiplicar, né? Então o risco é multiplicar. A precarização piora ainda mais, né, Lindolfo? Pior, eu até tô com uns dados até para colaborar, Cândido, com relação a isso aqui, de 2011, fizeram levantamentos do caso dos contratados e da força de trabalho própria. Os casos de morte, 79 mortes ocorridas, isso no setor elétrico, setor fatal, em 2011. 80% é de contratados. É justamente isso que o Arcângelo tem colocado, a questão do pouco treinamento e a questão das condições precárias, que vai precarizar ainda mais
o setor. Rotatividade, que é grande, né? É a rotatividade, perda, quer dizer, a redução de salário, redução de direitos, né? Tem uma série de coisas. Porque hoje já existe a manobra do empresário. Ele contrata por certo tempo, depois, para evitar os gastos que ele tem trabalhistas, ele vai mandando embora. E às vezes a empresa terceirizada nem honra a demissão, né? A rescisão trabalhista. Na realidade, ele não vai ter, a empresa não vai ter muito compromisso, vai sempre estar jogando no setor contratado. E esse dado, por exemplo, colocado do acidente de trabalho, sempre o pessoal do Sindicato tem levantado isso, quer dizer, você pegar o caso, quer dizer, de 79 mortes ocorridas, que justamente é o setor mais tem os acidentes fatais, né? Você ter 61 dos setores contratados, mostra, quer dizer, a questão das condições precárias, a falta de treinamento, quer dizer, tem uma série de coisas aí, as condições de trabalho e tudo mais, né? Ele não tem preocupação com as condições de trabalho, isso vai precarizar, quer dizer, a informalidade vai aumentar os direitos, uma série de outras coisas, ainda mais vindo com a reforma trabalhista do negociado sobrepor o legislado, né? Isso vai tornar a situação mais difícil ainda. Eu fico pensando que o governo, antes de assumir, depois do golpe, ele ficou costurando, né? Vamos mexer na reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência, a terceirização. Ele costurou de alguma forma que a gente não vê a benefício ainda. A curto prazo, a gente não está percebendo benefícios para os trabalhadores brasileiros. E a gente vai acompanhar uma gravação do Brasil de Fato. A agência Brasil de Fato traz informações sobre como é que foi o processo de votação da terceirização lá no Congresso. A Câmara aprovou a terceirização em todas as atividades das empresas e também na administração pública. O projeto de lei da terceirização vai reduzir salários, causar demissões no lugar de gerar empregos e vai impactar direitos dos trabalhadores. Então vamos às informações da agência Brasil de Fato. O projeto de lei que regulamenta a terceirização no país foi aprovado nesta quarta-feira, 22, na Câmara dos Deputados. Para entender qual será o impacto que a medida terá na vida dos trabalhadores, a Rádio Agência Brasil de Fato conversou com a advogada trabalhista e professora do Direito do Trabalho, Paula Cozeiro. Para ela, a medida traz diversas ameaças para os trabalhadores. O projeto foi aprovado por 231 votos e recebeu diversas críticas, não apenas pelo conteúdo da lei, considerado uma forma de precarização da mão de obra, mas também pela maneira como a aprovação ocorreu. Isso porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM Rio de Janeiro, realizou uma manobra política controversa ao desengavetar o PL 4.302, de 1998. Ou seja, ele recuperou um projeto que estava parado na casa há quase 20 anos. Maia fez isso para driblar a lenta tramitação no Senado do projeto de terceirização de relatoria do senador Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul. Paula Cozeiro comenta a diferença entre os projetos que tramitavam no Senado e o que foi aprovado na Câmara. Esse projeto, o número dele era 4330, né? Ele sim permitia a terceirização de atividades fins da empresa. Ele tinha já sido votado pela Câmara, agora estava no Senado como PLC 3015. Esse projeto, ele tinha algumas medidas que, mesmo permitindo terceirização nas atividades fins, ele era melhor do que esse que foi aprovado ontem. Existia também uma garantia de que a empresa não podia dispensar o empregado, que é contratado diretamente, e contratá-lo novamente como terceirizado, né? Porque isso é um risco muito grande, que todas as empresas hoje vão começar a dispensar todo mundo e contratar como terceirizado. Mas quais direitos especificamente serão afetados pela nova lei? A advogada explica que permitir a terceirização das atividades fins vai massificar as condições dos trabalhadores terceirizados. A gente tem visto que a terceirização causa muito mais acidentes de trabalho, né, pelas condições precárias a que os trabalhadores são submetidos. Então, alguns índices do setor petroleiro e do setor energético indicam que os trabalhadores, de cada 5 mortes, em média, 4 são de trabalhadores terceirizados. Aumenta também a questão da possibilidade de salários menores. Hoje, os trabalhadores terceirizados no Brasil recebem cerca de 25% menos do que os trabalhadores contratados diretamente.
existe também uma rotatividade maior dos trabalhadores terceirizados, ficam pulando de emprego para emprego, né? Na verdade, todos nós, trabalhadoras do Brasil, vamos ser afetados diretamente de forma muito prejudicial. Ela também discorda do argumento em relação ao suposto aumento de empregos através da terceirização. A gente, inclusive, sabe que os trabalhadores terceirizados têm jornadas maiores que os trabalhadores contratados diretamente. Isso implica que, pela lógica, se o trabalhador tem jornada maior, ele está ocupando a vaga de outro trabalhador. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Douça. Ok, é um absurdo tudo isso, a manobra que foi feita, inclusive na Câmara Federal, né? E a reforma da Previdência, gente, é importante dizer o seguinte: vai aposentar aos 65 anos, talvez nem vai aposentar. Esse trabalhador, principalmente da área de risco, ele vai perder o emprego antes, porque o desgaste no trabalho é muito grande. E a rotatividade nas empresas terceirizadas também é enorme. Então, certamente vai perder o emprego antes, não vai conseguir se aposentar. Arcângelo, pela idade média dos trabalhadores, principalmente esses operadores que fazem as manutenções, vai até que idade trabalhando na rua? Na faixa de 50 anos a 55 anos. Depois disso, não consegue mais? Não consegue mais. Então, essa reforma da Previdência é um exemplo para primeiro mundo, para outro planeta, né? Porque aqui não funciona. E a manobra do governo, querendo tirar e falando que vai tirar parte do funcionalismo, é uma enganação, né? Porque, ao mesmo tempo, está negociando a dívida dos estados, que estão muito endividados. E aí vai forçar os governadores a entregar na bandeja, né, os direitos dos trabalhadores. Aí vem novamente a questão da reforma da Previdência no setor público, né? Só que aí sofrendo uma mobilização de forma isolada, né, enfraquecida, né? Então você vê que a estratégia deles é nos dividir para passar todas as reformas. Importante sobre isso que o Arcângelo tem colocou é o seguinte, que na realidade foi uma manobra do governo para desmobilizar, porque esses setores estavam bem organizados, estavam fazendo pressão dos parlamentares na base. Recentemente tinha um deputado que reclamar com o presidente da Câmara que não ia assumir esse desgaste sozinha, que ele ia transferir isso para os estados e para os municípios. Então faz parte disso, que é transferir o desgaste. E na realidade nós temos um problema legal também. A Constituição tem as regras gerais sobre previdência de competência exclusiva da União. Quer dizer, como que ele vai arrumar isso em termos legais para transferir? Porque não tem sentido você estabelecer no estado uma idade mínima diferente do outro. E voltando aqui à questão do assunto seguinte, você não pode tratar a reforma da Previdência dessa forma. Você tem que levar em consideração as atividades especiais, as atividades de risco, as diferenças regionais. Você não pode tratar a nossa Previdência como um país de primeiro mundo, dizer lá é 65%, que é uma mentira, porque a média dos países da OCDE é em torno de 62%, para homens e para mulheres, e um pouquinho em torno de 60%. Para você ter uma ideia, na França é em torno de 61, 62 anos. Você não pode trazer umas regras desses países desenvolvidos, que está com tudo pronto, tem saúde, educação, saneamento, os direitos sociais, quer dizer, de uma forma bem mais estruturada, comparar com o Brasil, com as diferenças regionais. Até dentro de uma cidade mesmo, você tem as diferenças grandes de ter questão de expectativa de vida por causa das condições de vida. Voltando à questão do assunto do terceirizado, eu estou aqui com a tabela que o DIEESE elaborou com base no Sindicato dos Químicos de São Paulo, mostrando-se salário, a questão do salário, o horário, a participação dos lucros. Então, o valor da hora de um funcionário de contratação direta era na época 17,28 por hora, enquanto o terceirizado era 10,18, né? Aí você vai, a participação nos lucros era 1,8 salários mais INPC para o direto, para o terceirizado apenas R$1.000, transporte, e a questão vai alimentação, vale alimentação de 128, sendo que o terceirizado não tem. A questão das horas extras, o caso do direto tinha 110 a mais, no caso 110 a mais do direto, o terceirizado 100. Quer dizer, a questão do auxílio educação, o direto tem um kit, ele não tem. Previdência privada, que aí vem também, o caso do direto tem, o terceirizado não tem. Não que sejamos contra, somos contrários à questão de previdência privada, mas mostrando aí para a questão das diferenças que existe e que vai acontecer na precarização com a terceirização,
entendeu? E os reflexos que isso vai ter na vida do trabalhador, principalmente daquele que tem a contratação direta. E a gente sabe o reflexo também final na hora da rescisão trabalhista, quando o trabalhador é dispensado, o contrato da empresa terceirizada acaba, e na hora que ela vai receber, a empresa quase que some, quase que pega um foguete, vai para a lua, fica um tempinho lá e depois volta sem pagar. E o nosso WhatsApp, gente, recebendo participação de ouvintes, 971467456. Já tem participação, Vera Lima? Bom dia. Bom dia, Solange, bom dia, ouvintes. Olha só, a Simone de Santa Luzia, ela está querendo saber como vai ficar a situação dela. Ela alega que tem os 59 anos completos em janeiro, aliás, tem os 59 anos, completo em janeiro 60, tenho 28 anos de contribuição. Essa reforma vai me afetar? Agradecendo e pedindo para que o Arcângelo possa comentar. No caso dela, ela tá faltando 2 anos, né, para ela completar os 30 anos. Então ela vai ter que trabalhar mais 3 anos, vai ter um acréscimo aí de 1 ano, que é os 50% do tempo que ela falta. Hoje ela falta 2 anos, vai ter um acréscimo de 50%, vai passar para 3 anos. Outra perda que ela vai ter é que no cálculo do benefício, também o cálculo do benefício está sendo piorado, sabe? Então ela, além de ter que trabalhar mais 50%, ela vai ter um benefício menor do que ela teria se ela tivesse com o tempo completo hoje pela regra atual. Se aprovada, ela pega um pedágio, né? Então ela pega um pedágio. Trabalhar e contribuir a mais. Trabalhar, contribuir mais. Mesmo ela estando dentro da regra de transição. Correto, isso mesmo. E vai ter um benefício menor. Hoje a regra atual, ela daria um benefício maior, mesmo pelo fator previdenciário. Dificilmente se consegue aposentar integral. Aí é interessante colocar o seguinte, como essa reforma ela é dura com os trabalhadores, ela é perversa, pelo seguinte, quando ela não consegue aposentar por tempo de contribuição, vai para a idade. Então, no caso dela, que ela está próximo dos 60 anos, que aí para a idade teria que ter uma carência de 15, das regras atuais. 60 anos de idade, 15 de contribuição. Ela está aproximando dos 60 anos, mas se vier a mudança, quer dizer, vai vir, tudo bem que ela entra na regra de transição, mas teria que passar dos 15 para 25 e aumentar 10 anos aí no tempo dela de contribuição. Então, quer dizer, e aí vem mais uma outra parte, aí não é o caso dela, mas vamos supor, aí o trabalhador não consegue, por tempo de contribuição, não consegue por idade. Aí tinha o BPC, que é o caso das pessoas aí mais pobres, mais carentes, que tem um caso de uma renda familiar média de 1/4 do salário mínimo. Esse BPC, que hoje é de 65, no caso de homens e mulheres, estão dificultando a regra e aumentando para 70 anos. Além disso, até 70 anos. E além de tudo ainda vai dificultar um pouco mais, porque vai colocar todos os benefícios assistenciais que ela tem na família no cálculo para ver se ele tem ou não condições. Então, ou seja, a aposentadoria está ficando difícil ter o direito ao acesso. Ou seja, praticamente vai tirar o direito da maioria dos trabalhadores ao acesso. Tem mais uma, Vera, participação? Sim. Nós temos o senhor João Pedro, ele é de Sabará, e ele perguntando aqui também por Arcângelo, sobre as ações, né, que estão na justiça em relação a pessoal que está mutilado ou que está com dificuldade em função de acidente de trabalho. Como é que você pode dizer sobre isso? Porque parece que tem muita gente aí que não consegue obter o recurso, né, e nem atendimento. Queria que você comentasse. Olha, o trabalhador mutilado, acidentado, na lei a situação vai piorar, né? Porque ele que poderia pegar uma aposentadoria por invalidez, eles já estão alterando até o nome, né? Vai ser uma aposentadoria temporária e reversível. Ou seja, eles vão querer readaptar essas pessoas em vez de estar aposentando ela. E outra questão é o seguinte, hoje o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele tem um salário integral. E no caso agora, eles mudam para um salário proporcional. Então o trabalhador vai ter o risco de não conseguir se aposentar, né? Ou for readaptado e inclusive depois perder aquele emprego. E caso ele aposente, né? E mesmo na questão dele se aposentar, ele vai ter um benefício menor. E a qualquer momento ele ainda pode ser chamado pelo INSS para ser readaptado.
E isso é muito preocupante, porque o Arcângelo tem na categoria os eletricitários, desde a década de 90, veio brigando na justiça para ter o adicional de profissão de risco, né? Como é que é essa luta diária de quem trabalha, se acidenta, é uma morte a cada 45 dias que você disse, né? Como é que é essa realidade, Arcângelo? A realidade é uma tragédia, né? E de forma geral, pega principalmente a população mais pobre, né? Se a gente pegar a questão do acidente, veja só, uma pessoa que vai ser mutilada, vai ficar acidentado, vai ter um benefício menor, e aí, se pegar um casal aí que os dois são aposentados, na falta de um, o outro não vai poder receber a pensão. Então, essa questão também tem que ser olhada, né? Porque imagina uma população mais pobre, cada um tá ganhando lá um salário mínimo, na falta do marido, na falta da esposa, o beneficiário não vai poder receber a pensão, vai ter que escolher, ou ele recebe a pensão, ou ele continua recebendo o benefício de aposentadoria, ou seja, a renda da família vai cair pela metade, né? É um ataque principalmente à população mais pobre. 11h27, quer completar, Lindolfo? Só essa parte, é interessante que eles mudam a parte que é invalidez por incapacidade. Tá? Incapacidade permanente para o trabalho. A expressão incapacidade para o trabalho pode indicar a tentativa de reforçar a reabilitação e evitar a aposentadoria. Tá? Além de, quer dizer, isso foi colocado pelo Arcângelo também, que é a questão da redução do valor do salário-benefício. Que antes era 100%, agora vai ser a questão de 51% mais 1% por ano de contribuição. Ou seja, está reduzindo, está dificultando o acesso e está reduzindo o valor do benefício. Isso está limitando, quer dizer, o acesso à aposentadoria desses trabalhadores que tanto necessitam. Ok, 11h28, a gente vai acompanhar, porque o Michel Temer, ele retirou os servidores, né, municipais, estaduais. A cada momento chega de Brasília uma informação de que pode ceder daqui, pode ceder dali, mas na realidade existe uma mobilização dos parlamentares. Os deputados, senadores querem aposentar com aposentadoria integral, pelas regras atuais. Vamos acompanhar a notícia da Rádio Agência Brasil de Fato. A 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal deferiu parcialmente pedido de liminar formulado pela Federação Nacional dos Servidores da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, FENAJUVE, contra a União, para que o governo de Michel Temer comprove a veracidade dos dados financeiros utilizados para afirmar que o sistema de previdência social é deficitário em 140 bilhões de reais. A decisão foi publicada pela Justiça Federal no início da noite da segunda-feira, dia 20. O juiz federal substituto Rolando Valcir Espanholo decidiu que a União deverá explicar e detalhar em 15 dias a metodologia utilizada pelo governo para apurar o déficit previdenciário de até 140 bilhões de reais, valor intensamente divulgado nos últimos dias. Segundo o magistrado, o Estado deverá demonstrar, via documentação hábil, o total das receitas obtidas, bem como o efetivo destino a elas dado, de 2012 a 2016. Além disso, o juiz aceitou o pedido da FENAJUVE de proibir a veiculação de peças publicitárias da União com o objetivo de fomentar opinião pública favorável à proposta de emenda à Constituição PEC 287 de 2016. Há uma semana, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou a imediata suspensão em todo o território nacional de todos os anúncios do governo sobre a reforma da Previdência, sob pena de multa diária de R$100 mil. De São Paulo, com informações da Rede Brasil Atual, da Rádio Agência Brasil de Fato, Mauro Ramos. Na verdade, esse foi o Mauro Ramos, ele está trazendo a informação sobre a explicação que o governo Temer está devendo para o Brasil sobre o rombo, né? O cerco está fechando, porque até agora ele não conseguiu comprovar esse rombo, né, Lindolfo? Isso é importante. Toda vez a gente reforçar aqui o seguinte: a Previdência brasileira não tem problema de déficit, ela é superavitária. Quer dizer, nós já falamos várias vezes, houve uma arrecadação aí de 703 bilhões no ano de 2015 e de benefício em torno de 680 bilhões das despesas. Então não tem déficit, a Previdência brasileira é sustentável
é um melhor mecanismo de distribuição de renda do mundo e que deve, é um direito do trabalhador, porque ele banca essa carga tributária brasileira, independente se contribui ou não, toda vez que ele compra mercadoria, mesmo estando desempregado, ele contribui para a Previdência através da COFINS, entendeu? Do PIS/PASEP, dos outros tributos indiretos. Então, é um direito do trabalhador e não tem problema na Previdência. Nós temos que derrotar essa PEC porque nós estamos andando para trás, é um retrocesso, é um desmonte. Daqui a pouco a gente vai ter a participação da Júlia Dolce. Ela traz a informação sobre a manobra dos parlamentares para conseguirem aposentar pelas regras atuais. Aposentadoria integral. Agora a gente vai de música. 11h31. Vamos ouvir Seu Jorge, Negro Drama. Enquanto isso, eu tô aguardando a sua ligação pelo WhatsApp 97146-7456. 11h31. Negro Drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo e fama. Negro Drama. Cabelo crespo e a pele escura. Na ferida, a chaga, a procura da cura. Negro Drama tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada. Sente o drama do preço e da cobrança. No amor, no ódio e na insana vingança. Negro Drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela. Túmulos, sangue, sirenes, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, vielas e cortiços. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito da farda que pratica o mal. Vê pobre, preso, morto, já é cultural. Registros, histórias, escritos, não é conto nem fábulas, lendas ou mitos. Não foi sempre dito que preto não tem vez? Então, olha o castelo, irmão. Foi você quem fez, ô cuzão. Eu sou irmão dos meus trutas de batalha. Eu era carne, agora eu sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Eu olho pra trás e vejo a estrada que eu trilhei, Mocó. Quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas do quem é quem, dos manos e das minas fracas. Negro Drama de estilo, pra ser se for, tem que ser. Que se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que és um homem, não um covarde. Que Deus te guarde, pois eu sei, ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ambos que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora. Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora. Essa estrada eu vejo dólares e vários quilates. E falo pro mano, não morra, mas também não mate. O tic-tac não espera vejar um ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio. Para quem vive na guerra, a paz nunca existiu. Num clima quente, a minha gente sofreu. Eu vi um pretinho e seu caderno era um fuzil. Negro Drama. Ela ganha mais do salário mínimo? 11h34. Estamos hoje no Roda de Conversa com a participação de Arcângelo Queiroz, diretor do Sindeletro, Lindolfo Fernandes, presidente do Sindifisco, trazendo mais informações para vocês. E daqui a pouco a gente vai falar das grandes mobilizações que ocorrem no país neste momento, nessa semana. Essa semana vai ser quente, semana que vem, abril promete, e vamos falar de tudo isso. E participe pelo nosso WhatsApp 971467456. A Simone, ela quer que refaça a resposta, né, Vera? Oi, Simone. Seguinte, a primeira perda que você vai ter, inclusive quanto a mulher, né, é que a aposentadoria para homens e mulheres vai ser com a idade única de 65 anos, né? Essa é a principal tragédia aí também, né? Que aperta ainda mais as mulheres, né? No seu caso aí, você tem 59 ou 60 anos e 28 anos de INSS, né? Então falta hoje 2 anos para você ter 30 anos de contribuição e poder se aposentar. No seu caso, você vai cair na regra de transição, então você vai ter um acréscimo aí, um pedágio, né? De 50% um tempo que você falta. Você falta 2 anos, vai ter que trabalhar mais 1 ano. Então você vai ter que trabalhar na prática mais 3 anos. Outra questão é que o cálculo do benefício seu, ele vai ser, a nova regra traz um cálculo de benefício pior. Então, se você já tivesse hoje os 30 anos,
você teria um benefício maior do que você vai ter com a nova regra. Agora, eu queria te chamar a atenção sua também, e aí, no caso, você já completando 60 anos, você pode ir no INSS, já que você vai estar na regra de transição, e ver, por exemplo, se você ganha um salário mínimo, né, você pode fazer a opção de aposentar por idade, que hoje, pela regra, seriam 15 anos e 60 anos de idade. Aí você já teria cumprido essa regra, né? Então, eu não sei de fato qual que é a sua renda, mas vale a pena talvez você marcar, se ligar lá no INSS, marcar um horário e ver se vale a pena você aposentar pela idade ou trabalhar no caso seu mais 3 anos para ver o que seria melhor para você, né? Aí teria que pegar os dados exatos, mas de alguma forma você tem uma perda, mas acho que vale a pena você comparar se é melhor você aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Tem o pedágio, né, Lindolfo? Isso, o pedágio de 50% a mais do que está faltando, no caso dela, para completar os 30 anos de contribuição. Então ela teria que, foi o que o Arcanjo explicou, ela teria que trabalhar mais 3, ela está faltando 2, teria que trabalhar mais 1 ano. Mas é importante colocar isso, que ela também tem opção para ver a questão da aposentadoria por idade, que tem uma carência mínima de 15 anos e, no caso delas, ela já também talvez daria para ela se aposentar. Ela está completando já os 60 anos. Arcângelo, qual que é a realidade dos eletricitários hoje? Quem está prestes a aposentar tem um temor, o pessoal está temeroso, está mobilizado, o que está acontecendo? De fato, né, os eletricitários estão muito preocupados, né? Porque cada vez que a gente fica mais velho, eu vou até relatar aqui um problema. A CEMIG ano passado demitiu todos os trabalhadores que já tinham tempo para aposentar, mas que estavam com 55 anos, né? Assim, com 55 anos, a CEMIG, que é uma empresa pública, demitiu o trabalhador, imagina com 65 anos, né? Então o setor elétrico é uma atividade muito penosa e cada vez, quanto mais o trabalhador fica mais velho, ele vai tendo outras dificuldades, né? De entrar nos bairros, subir os morros, subir no poste, né? Então, cada vez mais ele fica exposto ao risco e também com outros tipos de doença, né? Problemas na coluna, carrega peso, muito sol, né? Então, os trabalhadores estão muito preocupados porque nós temos esse histórico aí da CEMIG demitir trabalhador e ele vai ficar mais exposto ao risco. Então ele vai estar mais exposto a perder vida, ser mutilado. Ele vai trabalhar a vida inteira e na hora que ele se preparar, pensar, tá chegando a hora da aposentadoria, ele é demitido. Essa vai ser a realidade. Já é, né? Já é a realidade e vai ser pior ainda para o trabalhador terceirizado, né? Pela rotatividade. Depois da reforma da Previdência e a terceirização vem a reforma trabalhista, que vai colocar esse trabalhador para trabalhar mais tempo. Se hoje ele trabalha 8 horas, ele vai ter que trabalhar 12 horas por dia. Aí imagina que horas que esse trabalhador vai ter que acordar e que horas que ele vai ter que voltar para casa. E aí quando eu falo que tá atingindo principalmente um ataque à população mais pobre, eu pergunto, que horas que esse trabalhador vai estudar? Ou mesmo que horas que ele vai namorar? Imagina, ele vai ter que levantar 4 horas da manhã. Geralmente a população mais pobre está mais distante, né, do seu local de trabalho, vai demorar mais para chegar em casa. Então, assim, o ataque é brutal. E olha que boa parte desses trabalhadores estão perdendo os benefícios, seja no Bolsa Família, seja no FIES, seja no ProUni, né? Então, ou seja, a dificuldade, concluindo aqui, a dificuldade para o trabalhador pobre vai só aumentar, enquanto os políticos estão protegidos e continuando com os mesmos benefícios que eles sempre tiveram. Você disse tudo, Arcângelo. Imagino um jovem de 17 já tomando a decisão da carreira, correndo contra o tempo já para garantir a aposentadoria dele a longo prazo. Ele passa a vida inteira pela reforma previdenciária, passa a vida inteira trabalhando e não vive, né? Para que então, eu imaginei, os aeroportos vão ficar vazios, né? Aquela fase do brasileiro que tirava férias, que viajava, que estava curtindo, isso tudo você não vai ter tempo, porque a gente já disse aqui, né, Lindolfo, não pode ter nem licença médica, não vai poder parar
a contribuição, porque senão não chega aos 49 anos de contribuição que o governo quer. É isso? E é importante a gente colocar o seguinte, primeiro, os parâmetros que o governo, os parâmetros que ele está utilizando, quer dizer, comparar com um país de primeiro mundo, país desenvolvido, é um absurdo. Nós temos desigualdade do mercado de trabalho, aposentadoria, aí no caso, a questão da desigualdade do mercado de trabalho, de renda e riqueza, da expectativa de vida ao nascer. Quer dizer, existe a questão da vida sem saúde. Então tem uma série de problemas que nós temos aqui que esses países não têm. E aí é importante dizer o seguinte, reforçar que essa reforma da Previdência, ela vai atingir os mais pobres. 70% dos aposentados pela regra geral, que é do INSS, isso aí ganha até 2 salários mínimos. Então vai atingir essa população. Porque os privilegiados serão preservados. Agora a gente vai a Brasília para Júlia Dolce. Ela vai trazer a informação sobre a manobra dos parlamentares para manter a aposentadoria integral pelas regras atuais. Políticos que contribuírem por 35 anos poderão receber aposentadoria integral de R$33 mil. Uma das 146 emendas ao projeto da reforma da Previdência enviado ao Congresso pelo presidente não eleito Michel Temer, do PMDB, garante aposentadoria pelas regras antigas aos parlamentares que atualmente assumem cargos. O prazo para os deputados apresentarem emendas à proposta de reforma da Previdência terminou na última sexta-feira, dia 17 de março. O relator da proposta, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, analisará as sugestões que tiveram um número mínimo de assinaturas de apoio. A emenda número 24 assegura uma espécie de regra de transição para proteger a aposentadoria dos deputados que já contribuem com o plano de seguridade social dos congressistas. O plano dos congressistas estabelece o recebimento vitalício de um salário integral, que atualmente é de quase R$34 mil por mês, para parlamentares que realizarem a contribuição voluntária durante os 35 anos de exercício. Pela emenda, proposta pelo deputado federal Carlos Eduardo Cadoca, do PDT de Pernambuco, os maiores de 54 anos e aqueles que já tiverem cumprido o tempo de ao menos um mandato, ou seja, 4 anos para os deputados, 8 para os senadores, não serão afetados, permanecendo com a necessidade de contribuição de 35 anos. Quem não se encaixar nas regras terá que pagar uma taxa de transição de 50% do tempo restante. Para os demais brasileiros, a reforma de Temer, que está em análise em uma comissão especial da Câmara, afetará todos os menores de 50 anos que contribuem para o Sistema Geral da Previdência, submetendo-os às novas regras. Para os parlamentares, de acordo com a emenda de Cadoca, o sistema apenas valerá para quem tomar posse após a validade da reforma. Como justificativa da emenda apresentada, o parlamentar argumentou que a emenda corrige uma suposta injustiça histórica, ao fixar o direito, até agora suprimido, a paridade de remuneração para aposentados e pensionistas da Seguridade Parlamentar. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Júlia Dolce. É um exemplo, né, Lindolfo? Os parlamentares vão garantir o deles. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, para a regra para o povo e eu tenho que ter uma regra diferenciada. Então, na realidade, eles estão fazendo a regra para eles diferenciada do pessoal e dizendo que tem que fazer uma reforma Previdência para os demais pessoas. O restante da população. Vai ser uma colcha de retalhos, Arcângelo? Eu diria que isso é uma pouca vergonha, né? Acho que assim, ataca a população mais pobre e você vê lá que aqueles deputados que aprovaram a terceirização e vão votar a reforma da Previdência, a grande maioria é empresário, né? Então, e tem empresa terceirizada, né? E tem empresa terceirizada, é o que é pior, né? O próprio relator, né? Tem empresa terceirizada, ou seja, como que uma pessoa, né, pode ir lá e fazer legislar em causa própria, né? Até no outro dia, a Beatriz colocou muito claro isso. Eles não precisam de aposentadoria, né? Eles não dependem. Então, eles fazem o que acham que deve. Você tem hoje o Congresso Nacional, por causa do problema de financiamento de campanha, esse sistema político nosso, você tem, jogando por baixo, uns 90% são representantes do capital, do mercado, do poder econômico, né? Nós não temos lá os representantes dos trabalhadores para brigar por isso. Tem alguns outros e às vezes algum não desempenha esse papel que tem lá. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: quem coloca esses deputados que estão lá votando contra o povo mais pobre, somos nós, né? Somos nós que elegemos. Então, tem saída, tem solução? Penso que sim.
Vamos pegar o nome dessas pessoas que votaram aí nesse projeto de terceirização, vamos pegar o nome desses deputados que vão votar reforma trabalhista, reforma da Previdência, e ano que vem tem eleição. E aí nós vamos tirar, aí vai ser a nossa vez, né? De tirar eles de lá e arrumar um critério, né? Pra gente colocar a gente melhor lá. Acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Sempre tá de vigília e vão substituir esses políticos que estão lá. 11h46. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 97146-7456. Rádio Autêntica FM 106,7. Roda de Conversa, um programa produzido pelo Sindiúte em parceria com Sindifisco, CUT Minas e Jornal Brasil de Fato. A gente vai acompanhar mais uma reportagem. Aliás, é um comentário bacana da Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato. Ela vai falar das repercussões depois do dia 15, das grandes mobilizações que aconteceram no país, como é que ficou a situação e as manobras que estão acontecendo em Brasília, a repercussão, a pressão sobre os deputados. Será que a gente está conseguindo? Não podemos parar. Vamos continuar. 11h47, Cristiane Sampaio. Olá, ouvintes do programa Brasil de Fato. Hoje eu trago aqui um comentário sobre a reforma da Previdência, que é o assunto do momento em todo o país. Como nós sabemos, na última quarta-feira, o povo foi às ruas contra a proposta de emenda constitucional 287 que instaura a reforma. Vale ressaltar que dos mais de 1 milhão de pessoas que protestaram contra a medida, 10 mil eram trabalhadores daqui de Brasília, cidade que não tem tradição de realização de grandes atos. E as manifestações ecoaram no Palácio do Planalto, viu? Nos bastidores, o que se sabe é que os protestos trouxeram muitas preocupações ao governo. Eu tenho conversado, inclusive, com muitos deputados e senadores de oposição no Congresso e há um entendimento geral entre eles de que a reforma não será aprovada da forma como foi enviada ao Poder Legislativo. Isso porque existem parlamentares que são aliados do governo, mas têm resistência em relação à proposta. E a explicação para isso está na matemática eleitoral. Se votarem a favor, os deputados e senadores sabem que perderão votos nas urnas e podem não se reeleger. Afinal, a medida é considerada extremamente impopular. Essa preocupação deles vem sendo reforçada pelas mobilizações dos sindicatos nas regiões onde ficam os eleitores desses parlamentares. Um fato de peso nessa disputa é que centenas de câmaras de vereadores já aprovaram moções de repúdio à PEC. E isso, claro, está repercutindo na Câmara Federal, onde tramita atualmente a proposta. E um lance curioso que a gente tem percebido é que a própria mídia tradicional, sempre tão atenta às demandas do Planalto, já começa a aderir à cobertura dos protestos que criticam o governo de Michel Temer. Foi o que se viu na última quarta, com diversas reportagens que mostraram a insatisfação geral dos trabalhadores. Um dia depois, eu estive num café da manhã aqui em Brasília, que reuniu políticos e entidades contra a PEC, e vários deputados comentaram comigo que os protestos acenderam um sinal amarelo nos bastidores do governo. Eles acreditam que, provavelmente, quem votar a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, que também é de interesse do Planalto, não deve conseguir voltar à vida pública. E é o que a gente espera, não é verdade? Quem vota contra trabalhador tem que lidar com as consequências das suas decisões. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. O pessoal tá atento, porque quem votar contra brasileiro vai ter as suas consequências, né, Lindolfo? Aí está uma campanha que nós estamos em todo o Brasil. O seguinte, primeiro, nós vamos deixar claro aqui que nós já estamos fazendo, estamos colocando outdoor para a população ficar de olho no voto desses parlamentares. E com o lema, olha, quem votar contra os trabalhadores, quem votar contra não vai voltar. Entendeu? E se confia na memória curta do cidadão brasileiro, estão muito enganados, porque nós, os sindicalistas e toda a sociedade, vamos ajudar a lembrar isso em 2018, na época da eleição, colocando outdoor, colocando cartaz impostos, para mostrar o seguinte, que essa é a pressão. O poder econômico financia as campanhas, mas quem elege é o povo. Então, o povo tem que ter a consciência disso e dizer, olha, na Previdência, na Seguridade, não se mexe, porque isso aí é o mínimo que esse Estado tem que fazer, que nós é que bancamos a carga tributária deste Brasil. Então, nós merecemos ter uma aposentadoria digna. E aí, simplesmente dizer ao deputado que se ele votar contra os trabalhadores,
votar a favor dessa PEC, que é a PEC do desmonte, ele não vai voltar, porque essa é a força da população brasileira e nós vamos demonstrar essa força nas urnas em 2018. E agora, essa semana também, mostrar a força do povo, né? Dia 31 tem mobilização. Dia 31 tem mobilização, né? Inclusive dia 15 teve com participação excelente dos eletricitários, fizeram até assembleia, aprovaram a paralisação e dia 31 nós estamos de volta às ruas, de volta à luta. Arcângelo, tá na hora, a gente sabe que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, está empenhadíssima nisso, mas está na hora das centrais sindicais darem resposta aos trabalhadores e mobilizarem o país, né? De ponta a ponta. O trabalhador tem que parar, porque senão a reforma passa, na sua opinião? Se não tiver mobilização junto aos deputados. Só a mobilização vai fazer para a reforma não passar. Por isso nós paramos no dia 15, já vamos mobilizar de novo no dia 31 e certamente depois do dia 31 nós já temos que preparar outra mobilização, que é só com o povo na rua para a gente incomodar os deputados e senadores. Acho que é importante o seguinte, esse dia 31 nós vamos, tentar fazer um ato maior do que foi muito bom o ato do dia 15, né? Nós colocamos quase 200 mil pessoas aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na rua, e isso aconteceu nas pequenas cidades, em todo o Brasil. Reforçar isso, não tem outro caminho, concordo plenamente, é através da mobilização, ir pra rua, das greves, das paralisações. Para isso também nós vamos encaminhar na Fazenda também, no dia 31 também, para engrossar, como nós fizemos no dia 15. Conversei hoje com os 3 sindicatos, no sentido da gente também tentar trabalhar o dia de paralisação no dia 31. E também aqui deixar um recado, eu estive ontem conversando numa palestra, numa paróquia de Contagem, e eu recebi aqui um documento da CNBB, quer dizer, a igreja se manifestando contra essa reforma. Estou aqui com um documento assinado por arcebispo, por bispo, entendeu? Que foi no dia 20 de março de 2017, mostrando que a sociedade que tem uma compreensão com essa questão social do Brasil, entendeu? Que tem um compromisso, né, com a redução da miséria, da pobreza, entendeu? Eles estão se organizando e encaminhando, né, documentos contra e pedindo, quer dizer, pressionando os parlamentares. É importante também que as câmaras municipais que façam manifestos contra a reforma e encaminha, porque os vereadores têm uma força muito grande, porque eles, quer dizer, são a base, né, dos deputados federais. Isso é importante também, que toda a Câmara Municipal seja ela independente do município, porque os municípios menores de 50 mil habitantes, esse é o que mais vão sofrer com a reforma, porque o que eles recebem, entendeu? Que injeta na economia de recursos é muito maior do que as transferências do município. Eu tenho um dado aqui, Solange, que é muito importante para a gente ver o seguinte: o que a Seguridade Social contribuiu, é lógico que teve um crescimento econômico também, com a redução da miséria. Em 2002, eram, aí o pessoal pobre, que abaixo da linha da pobreza, né, que aí é dizer quem que é pobre, que se considera, que vive com $1, $1 é R$4, R$120 por mês. Quer dizer, não consegue nem viver com isso, né? Então, no Brasil, em 2002, eram 39.666.000 pessoas que é considerada pobre. Isso aí, urbano eram 36 milhões, 39 milhões. Do urbano, 26 milhões, o rural, 12 milhões. Em 2012, que é o dado que eu tenho aqui, mas foi mais atualizado, praticamente 10 anos depois. Isso caiu, os 39 caiu para 16 milhões. Olha aí. Sendo 9 milhões e 700 na área urbana e 6 milhões e 900 na área rural. Ou seja, conseguiu na área rural reduzir um pouco menos a pobreza. Isso está voltando, entendeu? E grande parte dessa questão são as políticas da Seguridade Social, da assistência, as políticas compensatórias, a Bolsa Família, as aposentadorias, a garantia de um salário mínimo do BPC. Isso fez com que reduzisse a pobreza. Isso vai voltar. Nós vamos aumentar o contingente de pobres no Brasil. Então, ao contrário do Temer dizer, quem vai ser mais prejudicado com essa reforma da Previdência, da Seguridade Social, são os mais pobres. E para o dia 31, eu quero fazer um convite especial aos aposentados desse país. Eles já aposentaram, tudo bem,
Mas a gente tem que pensar que na nossa família tem o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, o irmão mais novo que estão ingressando agora no mercado de trabalho e que precisam dessa nossa força neste momento para poder unir com o movimento trabalhista desse país e fazer essa mobilização para o dia 31. E é bom lembrar o seguinte, os aposentados também estão no mercado de trabalho, né? Muitos aposentados tiveram que voltar para o mercado de trabalho para completar a renda, né? Estão aí sacrificando aí no trabalho. E o que vai acontecer, gente, é o seguinte: não vai ter emprego para os mais velhos e vai faltar emprego para os mais jovens, né? É isso que vai acontecer. E é bom lembrar também que o STF, né, já acabou com a desaposentação, né? Que é a pessoa poder pedir sua revisão da aposentadoria, porque quando ele continua trabalhando, ele continua contribuindo para a Seguridade Social, mas hoje ele não pode mais pedir a desaposentação. Ou seja, a cada dia eles estão tirando mais e mais direitos dos trabalhadores e aposentados. Ok, gente, 11h56, a gente está praticamente encerrando o programa. Eu quero agradecer ao Lindolfo Fernandes, presidente do Sindifisco, mais uma vez aqui presente no Roda de Conversa. Obrigado, Solange, obrigado, ouvinte. Eu acho que o que nós precisamos fazer, o que nós comentamos aqui hoje. Quer dizer, nós vimos aí que a reforma é ruim, ela prejudica o trabalhador e tudo mais. O que nós precisamos fazer é mobilizar, é ir para a rua, é pressionar os parlamentares, os vereadores, os deputados estaduais. E é isso que nós temos que fazer, aproveitar esse dia 31 para dar mais uma demonstração de força do trabalhador, para dizer a esse governo que não foi eleito, não tem voto, e os parlamentares que não foram eleitos para fazer essa reforma na Constituição, que nós não aceitamos essa mudança, esse retrocesso da Seguridade Social no Brasil. Obrigada, Arcângelo Queiroz, diretor do Sindeletro. Força para os eletricitários dessa nossa Minas Gerais e desse nosso país. Obrigada pela presença. Obrigado, a gente continua à disposição. Tô até mandando aí um abraço pro nosso ouvinte, o Aloísio Lopes, né? Tá acompanhando aí todo o debate. Um grande abraço aí para você, Aloísio. A Simone também, que a gente conversou com ela aí, explicando a situação dela. Então, um abraço para o Aloísio, para Simone. Eu diria o seguinte, gente, a questão da reforma da Previdência, da questão da terceirização e a questão da reforma trabalhista, esse coquetel molotov do Temer é contra o trabalhador, é contra a população mais pobre. A gente não pode esquecer que recentemente eles congelaram as verbas, né, para saúde e educação por 20 anos, e aí agora estão querendo vender plano de saúde para a população mais pobre, né? E que também vendendo aí para os bancos poder vender previdência privada para os trabalhadores, né? Ou seja, é tirar dos pobres para dar para os ricos e manter o privilégio da classe política brasileira, né? Lembrar aqui do Lindolfo, acho que é importante, viu, Lindolfo? Essa questão da pressão em cima dos vereadores. Os vereadores estão mais próximos à população, porque cada vereador tem seu partido, a gente precisa saber como que cada partido desses vereadores estão votando. Então a pressão em cima do vereador também é essencial. E vamos encontrar, gente, os velhos, os novos amigos, no dia 31 de março, uma grande mobilização popular. Vamos à luta. E agora, nossa agenda de lutas. O Sindifisco, sobre a licença paternidade, o Sindifisco reivindica mesmo prazo previsto para os servidores do Tribunal de Justiça e Funcionalismo Federal. Termina nesta segunda-feira o prazo para que a Advocacia Geral do Estado se manifeste sobre o pedido de extensão do período de licença paternidade feito pelos auditores fiscais de Minas Gerais. A reivindicação consta de um mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindifisco junto ao Tribunal de Justiça de Minas e busca proteger os interesses dos recém-nascidos e fortalecer o convívio familiar. Desejamos uma ótima semana a todos os auditores fiscais e eu reforço mais uma vez, eu confio nos nossos auditores fiscais desse país e de Minas Gerais, gente. E a CUT realiza nos dias 31 de março e 1º de abril o Congresso Extraordinário da CUT. Na data também será rememorado o golpe de Estado de 64 e assim também um protesto contra o golpe de Estado sofrido no país em 2016. O tema do Congresso é resistência e luta e os objetivos são debater a conjuntura, definir plano de lutas, mobilizar contra as reformas da Previdência Trabalhista, terceirização e privatização dos serviços públicos. O Congresso Extraordinário da CUT acontece no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, na Assembleia Legislativa.
Dia 31 você já sabe, não vai ficar em casa, vai sair pra rua, vai manifestar, vai levar a sua luta para fora pra gente conseguir reverter essas reformas que estão propondo. E contra a retirada de direitos da classe trabalhadora, a CUT anuncia um conjunto de ações para o próximo dia 31 de março, sexta-feira que vem. O Dia Nacional de Mobilização servirá para organizar a classe trabalhadora para a greve geral, que deve ocorrer no mês de abril. Estamos encerrando o Roda de Conversa toda segunda-feira, de 11 ao meio-dia, aqui na Autêntica Favela FM. E a gente, para encerrar, vamos fazer uma homenagem ao nosso querido Arcângelo Queiroz, nosso diretor do Sindeletro, fez aniversário ontem. E a gente comemora aqui. Feliz aniversário, muita Parabéns. saúde, muita paz. Parabéns para você. E para nossos ouvintes, vamos à luta! Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você, é o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber, mil felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente pede bis. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bum. Hoje vai ser uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você, é o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber, mil felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente pede bis. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Cante novamente que a gente pede bis. Roda de Conversa é uma produção conjunta do Sindiúti Minas Gerais, Sindifisco MG, CUT Minas e Jornal Brasil de Fato. Apoio Cultural Autêntica FM. Autêntica FM. Autêntica FM. Autêntica FM.